Um, gravando. Boa noite, pessoal. Eu sou o Anwar, essa é minha esposa e minha companheira Brena. A gente está começando o Habibi Talks, um podcast voltado para a comunidade árabe, para a comunidade muçulmana, comunidade cristã, trazendo profissionais para a gente ter um bate-papo gostoso, conhecer um pouquinho mais dessas pessoas, desses profissionais e saber como que eles podem e como a gente consegue ah, trazer benefícios e boas discussões para a nossa comunidade. Hoje a gente está aqui com a Mira Hindi, psicóloga, especialista em neuropsicologia. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, espero agregar o máximo aqui de conhecimento e sucesso para vocês nessa nova etapa aí do Habib Talks. Obrigado. Obrigada, amiga. Tchau. É um prazer ter você aqui com a gente. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até aqui, em relação à sua formação, por que da escolha pela psicologia e o que te levou a essa área e o que mais te inspira nela atualmente. A escolha da psicologia foi meio sem querer, não tão sem querer, mas como é que foi, né? Eu me casei muito cedo, então eu fiz meio que um inverso ali de uma coisa que o pessoal geralmente faz, e aí eu terminei os estudos, só que eu não tinha feito nenhuma graduação. Me casei, tive filhos, e quando eu tinha o segundo filho, que ele era pequenininho, foi aí que veio a ideia de fazer uma graduação. Algumas amigas iam entrar na faculdade, eu achei legal, eu falei, por que não? E aí eu pensei na psicologia, porque eu sempre gostei desse universo, sempre me questionei, sempre fui questionadora de tudo. E uma coisa tinha sempre me chamado muita atenção. Um familiar ali, uma criança, que a gente tem dentro da família, estava com uma dificuldade de leitura muito grande, a dificuldade de alfabetização. Era uma criança muito inteligente. Então, lá com 7, 8 anos, por mais que ela fizesse ali provas orais, ela não conseguia fazer a parte escrita. E aí foi orientado que ela fizesse algumas sessões ali com a psicóloga para conseguir resgatar isso. E eu falei, gente, depois de umas 2, 3 sessões com a psicóloga, a criança conseguiu ler e escrever. Que mágica é essa? O universo, né, da mente humana foi algo que sempre me chamou muita atenção ali, do comportamento humano, dessa análise, de questionar a mente. Então, foi algo que sempre me intrigou muito. E aí, na decisão ali da psicologia, isso é o que mais me chamou a atenção desse questionamento comportamental e da mente, e fui para aí. No quarto ano de psicologia, eu tranquei a faculdade. E aí, quando eu tranquei a faculdade, eu falei, né, porque eu engravidei, enfim, tranquei a faculdade, achei que não ia voltar mais. Acabei me fazendo ali a pedagogia online, porque eu ia conseguir associar, né, maternidade e a graduação. Então, eu peguei assim, como é online, que não existe psicologia online. Então, como era online, eu falei, pelo menos eu não descarto todo aquele currículo, enfim, né, pego, resgato alguma coisa e me formei em pedagogia. Depois que eu me formei em pedagogia, retornei para psicologia. Aí eu me formei. Depois que eu me formei, fui fazer uma especialização em neuropsicologia e tô aí, né? O que mais me inspira na psicologia, sem sombra de dúvida, é o impacto que ela tem nas vidas das pessoas, na transformação da vida das pessoas. Isso é tão gratificante, isso é tão transformador, de fato é transformador mesmo. Então, isso com certeza, assim, é o que mais me inspira dentro da psicologia. Muito bom, é uma área realmente encantadora. E é até curioso, né, você compartilhar a sua experiência e contar pra gente essa parte da maternidade, né? É muito desafiador a gente, como mulher, eventualmente unir os papéis, principalmente buscando uma especialização, uma graduação, né? Então é bastante inspirador. E aproveitando esse gancho, eu queria também te perguntar quais foram os seus maiores desafios. Imagino que tenha havido bastante, né? Você já citou alguns aí que eu imagino que tenham sido um pouquinho mais complexos. E também o que você aprendeu nesse trajeto, né, da sua formação e conciliando essas duas carreiras, inclusive graduações, né, a pedagogia e a psicologia. Quando eu fiz a graduação, foi difícil conciliar, de fato, maternidade e a graduação. Então, assim, foi uma batalha mesmo, mas consegui, foi gratificante demais. Quando eu fiz a graduação, quando eu escolhi, antes de eu me graduar, quando eu escolhi a psicologia, assim, eu ouvi algumas críticas dentro da comunidade, porque não tinham profissionais, pelo menos eu desconhecia, dentro da área da psicologia que eram muçulmanos. Porque tem muita gente que acha que bate de frente, religião e ciência, a ciência da psicologia. E aí eu não entendia o porquê que falavam isso, né? O porquê que era contra.
quê? Porque estavam contra, vieram até líderes religiosos falar comigo. Falei, gente, mas tão grave. E fui cursando para ver o que batia de frente. Tem alguns filósofos que de fato batem de frente, mas assim, é tudo tão... Por que eu preciso me apegar ao que esse filósofo em específico falava sobre religião e tal? Então, assim, eu vi que, assim, é possível contornar. Então, assim, acho que, não sei se em todas as áreas tem alguma Sim. coisa que vai bater de frente. E a psicologia e a religião, acho que se complementam ali. Então, foi um desafio também que, dentro da comunidade que eu enfrentei um pouquinho ali no início, outro desafio, quando eu fui fazer minha pós, depois que eu, né, me formei em psicologia, eu falei, eu vou fazer uma pós, mas eu falei, cara, eu preciso fazer uma, porque é um desafio que a gente tem. Até dentro da clínica ali, dos estágios que eu fazia, eu tinha muito receio também, porque pelo hijab. Assim, era um medo que eu tinha, era um desafio muito grande, então eu tinha um receio. Logo na graduação, eu já tinha também alguns desafios do tipo, cumprimentar homens, por exemplo. Eu não cumprimento, quer dizer, não cumprimento fisicamente. Então já foi a partir daí, né, desmistificando, explicando, quebrando alguns tabus. Eu cheguei a ouvir de uma professora, ela me viu de lenço, ela falou, você é muçulmana? Eu falei, sou. O que você está fazendo aqui? Eu achei tão absurdo esse questionamento. Eu falei, vim aprender sobre psicologia. Assim como você, né? Impactou ela. Sim. Porque, assim, parece que é uma religião, é quebrar tabus mesmo. Parece que ela é numa bolha. E quem sai dessa bolha acaba sendo questionado. Então, eu vi que eu precisava enfrentar algumas barreiras desde aí. E aí, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu falei, gente, eu preciso... antes da graduação, no estágio também, eu lembro que, assim, a professora de clínica, quando veio o estágio clínico, a professora falou assim, quais são os medos da minha turma de estágio? Quais são os seus medos? E quando chegou na minha vez, eu falei, eu tenho receio de não conseguir pacientes por conta do hijab, pelo preconceito. Ela falou, quanto a isso, pode ficar tranquila, porque aquele que tem o cabelo colorido, aquele que tem a tatuagem, aquele que tem o piercing no rosto, tem os mesmos receios e eles têm pacientes. Então, a demanda tem para todos. Então, fique tranquila quanto a isso. Então, me trouxe um alívio. Fui para a pós. Na pós, eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa com credibilidade para eu conseguir quebrar essas barreiras de preconceito. Então, eu escolhi assim, eu estava entre dúvida na pós em instituições que tinham ali um nome, né, uma credibilidade grande. Então, eu falei, gente, onde que eu vou? Procurei USP, procurei Einstein, fui procurando essas instituições mais renomadas. De fato, foi estratégico mesmo. Claro que é bom para a gente, mas também foi estratégico, porque são desafios que a gente precisa enfrentar, não tem como. E aí, escolhi o Einstein ali, né, uma instituição que tem uma credibilidade boa, e para eu conseguir ter essa base comigo, para me ajudar a me sentir até mais autoconfiante para enfrentar esses desafios, porque a gente tem alguns receios. Dentro do Einstein, tem uma questão ali que é uma instituição judaica. Uhum. E na pós, a gente passa o dia inteiro ali. Eu falei, bom, preciso fazer orações. E agora? Como é que vai ser esse desafio também? Aposto que foi muito mais fácil, desculpa te cortar. Oi? Aposto que foi muito mais fácil do que se vocês estivessem em outra instituição. Cara, foi bem tranquilo, você acredita? Aí, assim, eu fui falar com o coordenador, eu falei, olha, que eu preciso passar o dia inteiro aqui, eu preciso fazer algumas orações e tal, não sei o quê. Eu falei, será que tem alguma sala, algum cantinho, alguma sala que não tem aula? Claro, Mira, fica tranquilo, olha, tá aqui a chave daquela sala, aquela salinha vai ficar para você, fica com ela, devolve pra gente quando você for embora, quando você precisar, entra, faz a tua oração, fica tranquila. Então, assim, foi muito mais fácil do que eu imaginei. Sim. Então, assim, atravessar alguns medos são fundamentais para a gente avançar, senão a gente realmente não avança. Então, o maior aprendizado foi, não deixe de ser você. Não deixe de ser você, atravesse os medos. Porque se você não atravessa os medos, você não chega em lugar nenhum. E foi aí que eu fui, né, desafiando e trouxe isso, e assim, comecei, né, depois de um tempo veio a pandemia, eu falei, gente, agora eu vou ter que dar cara a tapa aqui, porque como é que eu vou quebrar esse estigma? E aí, enfim, no Instagram, tenho lá o perfil, que eu comecei a fazer vídeos para levar conhecimento, já coloquei ali na bio, estratégico mesmo, que eu fiz a pós ali no Einstein, para trazer uma credibilidade para mim. Comecei a fazer vídeos engraçados para quebrar o estereótipo do sério, ou que não fala português, coisas do tipo. E aí e aí desandou. Desculpa a inferência, mas pela sua história que você traz, você está quebrando
tabus e está quebrando paradigmas. Não vou chamar de quebrar tabus, porque às vezes é meio que soa um pouco clichê, mas quebrando alguns paradigmas, desde a sua história de se graduar na escola e depois casar e depois procurar uma graduação, quer dizer, já não é o ciclo, o fluxo comum, né, da população. Script Sim, o script social. Eu acho isso ótimo. Isso só provavelmente te fez crescer e te fez se apropriar de tudo isso que você já fez até agora, né? Quanto a essas barreiras durante a faculdade, durante a academia, vamos dizer assim, né? Claro, a gente mora no Brasil e a gente é árabe, muçulmano, mora no Brasil, né? Eu gosto daquela temática que eu não sou nem brasileiro aqui e eu não sou nem libanês no Líbano, né? Então a gente fica nesse limbo. Mas eu acredito que dentro da academia a gente também tem essas questões, né? Como você trouxe de alguns autores, de alguns estudiosos que vão contra a religião. Então, se eu estudar esse religioso, se eu estudar esse autor, esse pensador, eu vou contra a minha religião? Não. Eu preciso agregar conhecimento da forma, da onde ele vier, né? Acho que meu avô falava muito disso. Ele falava, né, que Deus o tenha, ele falava, se você encontrar um professor de hebraico, ele falava, vai aprender hebraico. Não é para você atacar alguém ou deixar de atacar, não, mas é uma coisa a mais que você vai aprender. Independentemente do teor, de onde veio, você está aprendendo só. Nem que seja para você não fazer aquilo. Não, isso eu não concordo com isso que eu estudei. Logo, vou fazer o oposto. Ótimo, beleza, todos ganham, né? Com certeza. E desculpa, eu vou compartilhar uma vivência minha, você obviamente deve ter visto isso. Eu fiz um estágio há muito tempo atrás no Einstein também, de, sei lá, uma iniciação científica. E eu adorava ir pro Einstein, principalmente por conta da feijoada kasher. A feijoada que legal, kasher. Então era ralé, você comia ali porque a feijoada dava pra comer, né? A única feijoada que eu comia no universo. Pra você ver até o estereótipo que eu tinha, eu falei, será que vai ser uma barreira? Porque eu tinha esse estereótipo. Então, quando a gente quebra, vê isso, que peraí, é um pensamento falso ali que a gente tem e que a gente mesmo também vai quebrando algumas barreiras, alguns estereótipos que a gente mesmo cria. Exato, isso que eu ia falar. Às vezes são estereótipos que a gente cria na nossa cabeça e a gente deixa, às vezes, de aproveitar a oportunidade por conta disso. E eu queria também ressaltar uma coisa que você falou, que eu achei muito interessante, que também é uma coisa que eu penso, né? A gente, por ser mulher, a gente sempre busca um background para se respaldar, né? Então, a gente tem que estar sempre muito bem formada, a gente tem que estar muito bem referenciada para poder se colocar. E eu acredito que o fato de ser mulher muçulmana também reforça ainda mais isso, de você ter que provar o seu valor, de que você sabe o que você está falando, que você tem propriedade naquilo. Então, esse papel é muito importante, né? O que me ajudou ali a quebrar algumas barreiras. Porque, assim, o homem muçulmano não é tão estereotipado. Sim. A mulher nem precisa nem falar nada. Tá ali. Então, e dentro da psicologia, carimbo, né? Então, o negócio vai pegar. Você já ganhou um carimbo com o uso de uma vestimenta. Do lado. Exato. Exatamente. E o fato de estar inserido numa sociedade que tem poucos muçulmanos, né? Eu falo até pela minha experiência, assim, eu conhecia nenhum muçulmano antes de conhecer o Anwar, né? E a gente carrega alguns preconceitos, né? E quando a gente se insere na comunidade, a gente vê que é algo completamente diferente, que na verdade é muito próximo, né? Eu sou católica de criação, então, é muito mais próximo da minha religião do que a gente imagina. Então, a importância da gente sempre buscar quebrar essas barreiras, eu acho que o estudo, né, o conhecimento é sempre a melhor forma, né, de você se inserir, de você conhecer pessoas de outras culturas, porque, no fundo, é todo mundo muito mais parecido do que a gente imagina. Inclusive, você explicitou bem na sua experiência no Einstein, né, que você imaginou que fosse ter uma barreira, na verdade, não. Eles até entendiam bem o que você precisava, né? Então, isso é muito, muito importante. Eu ia chutar que ia ter até uma sala ecumênica lá. Eu imaginei até que tinha, mas pegaram uma sala no andar onde eu estudava mesmo lá, para facilitar e tudo, foi bem legais mesmo. E em relação, assim, ao seu público, você sente que tem uma procura mais pela comunidade árabe? Hoje você atinge outros públicos? Existe essa limitação de nicho pelo fato de você ser muçulmana e mulher ou não? Você atende como Hoje não. se comunica? No início, eu atendia todos os públicos. Aí eu fui, né, com o tempo, entendendo o que fazia mais sentido para mim. Eu entrei mais pela área infantil, né, que me encantava. Me frustrei dentro dessa área porque, assim, grande parte é a questão... Eu preciso do auxílio dos pais.
E eu me frustrava, porque muitos pais achavam que, cara, vira aí, Você- resolve meu pepino aí. Aham. E não é bem por aí. Então, assim, não é 50 minutos que vai resolver. Não vai. Então, eu preciso desse auxílio. Então, eu me frustrei bastante. Eu falei, não é por aí, né? E aí eu fui vendo que o meu nicho era mais focado nas mulheres. E eu atingi, por incrível que pareça, olha, eu achei tão legal, assim, uma coisa que aconteceu. Por exemplo, a única pessoa que me questionou do lenço, não é questionou, que falou sobre. Porque assim, eu uso lenço desde os 17 anos. Hoje eu tô 42, então são bons anos aí. Hoje eu não lembro que eu estou com véu. Eu não lembro. Né, o lenço a gente chama hijab dentro, né, do Islã, a gente chama de hijab, que é uma vestimenta islâmica. Eu não lembro disso, que é a mesma coisa que eu falar assim, o teu penteado, você não lembra que você tá com esse penteado? Imagina não Faz sei quantos parte de anos. você. Você só vai lembrar quando falarem pra você. Então, assim, é uma coisa que eu não lembro muito. Dentro do estágio, eu lembro só uma paciente, porque dentro do estágio você não escolhe, é fila. Vão encaixando ali o paciente para Os entrar. pacientes. E aí ela falou assim, ai, você parece muito com a Virgem Maria, com esse manto na cabeça. Eu achei de um negócio tão respeitoso, achei tão bonito. Foi a única vez que citaram. Nunca citaram, assim, nem em consultório, nada, assim. E eu ficava até, né, depois que eu terminava assim, eu falei, olha, não me questionou. E nunca me questionaram. Como a maioria das pacientes hoje vem pelo Instagram, então já conhecem, o que é legal. O boca a boca, então a pessoa também já fala também, o que é legal. Então a pessoa já vem sabendo. Então é uma escolha já consciente de que eu tenho essa fé, de que eu tenho essa religião. Então foi algo, assim, muito tranquilo aí dentro dessa área. E dentro dessa área ali, eu imaginei assim que eu vi preconceitos de todas as áreas ali, de todo o público. Mas eu vi que não, né? Era mais uma coisa, um receio meu, né? Como a gente vê, como a mente, ela engana a gente não pode acreditar em tudo realmente que ela fala. E aí hoje, meio que eu atendo meio a meio ali, né? No início eram mais não muçulmanos do que muçulmanos, e aí com o tempo Nichando. foram mais muçulmanos do que não muçulmanos. Hoje está meio equilibrado. Na verdade, mais ou menos 60% não muçulmanas, 40% muçulmanas. Varia muito assim, mas é um público meio a meio ali, na verdade. Eu acho que é importante ressaltar que, assim, a sua escolha, a sua religião, a sua cultura, ela não está em pauta ali no trato, né? Não se trata de você, afinal, né? Exato. Você é o profissional que está atendendo aquele paciente, aquele cliente, e o que importa é o que ele está te trazendo, né? Não se você Exatamente. usa véu, se você deixa de usar, se o seu cabelo é loiro ou é moreno, né? Isso eu acho que não tem muita relevância. Mas eu também consigo compreender que isso pode ser algum bloqueio para algumas pessoas, né? Por ignorância, né? Desculpe Exato. dizer. Mas acho que é por isso que é importante a gente desmistificar, né? Porque às vezes a pessoa deixa de ir num profissional que seria talvez o mais qualificado para ela, por um Sim. preconceito e ligado à religião, que dentro de um consultório médico, psicológico, né, uma consulta psicológica, você não tá ali para converter ninguém a nada, né? Você Exatamente. tá ali para cuidar da pessoa. Lá na sua casa, no seu dia a dia, né? Você vai trazer a sua religião para suas ações, mas você não vai, né, obrigar o outro, o seu Exato. paciente principalmente, a se converter ou seguir nenhuma religião. Isso Então, isso não estará em não pauta, tá como nem em você falou. cogitação, né? Exatamente. Então, é uma escolha pessoal do profissional, né? Então, Porque assim como eu sou muçulmana, é que o meu é explícito, mas a grande, 95% dos psicólogos têm uma religião. Só que as pessoas desconhecem, não sabem Sim, qual a religião que está por trás, porque sim, não é uma coisa que visível. visível. Agora, a muçulmana é uma coisa visível. Sim. Então, é a partir daí quebrando realmente tabus e a gente não pode induzir a nada, mas é importante levar em consideração a fé daquela pessoa. Aí sim, né, com Sim. cuidado, com a sutileza, trazer aquela, né, entender um pouco sobre aquela religião daquela pessoa, para que seja um recurso terapêutico ali no processo terapêutico. E mostrar que a religião dela é o que importa, ou a Exato, pra ausência ela. da religião dela, né? Exatamente. Mas, enfim. Independente da origem, a gente está vendo um crescimento da pauta de saúde mental, nas redes, nos grupos, nas famílias. Você sente que essa nova geração está, de fato, cuidando melhor da saúde mental, ou é só uma aparência via redes sociais e afins? Olha, eu acredito que sim.
Estão se falando bastante. Antes, e ainda se tem, mas antes era mais. Muitos tabus, muitos preconceitos, é coisa para louco, eu não preciso disso, é coisa de gente fraca. Se tem muito preconceito, ainda existe, mas antes era absurdamente, a pessoa engolia tudo muito sozinha, né? E hoje, atletas, cantores, esse mundo artístico, eles estão falando cada vez mais sobre o cuidado. Meio que a terapia virou meio que até status, o que eu acho muito legal, que as pessoas tenham a coragem de falar. Antes não era tudo muito escondido, ninguém pode saber, porque vão achar que eu sou louco. De fato, iam falar e a pessoa ia ser taxada. Então, também quebrando esses preconceitos, eu espero de verdade que isso seja, né, muito em breve, né? seja coisa do passado. Mas eu acho que hoje sim. Então tem um olhar maior para isso, os holofotes estão mais voltados para isso, e que bom. Eu torço só para que não seja só uma mudança de vocabulário, né? Modinha, uma modinha, tipo, não, tô fazendo terapia aqui com a minha plantinha. Não é terapia, né? É terapêutico, mas não é terapia, perfeito, né? Então, que não seja só uma alteração de vocabulário, mas que seja realmente uma internalização desse cuidado da saúde mental, que é tão importante, né? E também na nossa comunidade, né? Que tem alguns plus de estigmas aí pra gente vencer. Exatamente, a gente vem de uma sociedade patriarcal machista. Sim. Fato. Sim. E que é como se a pessoa fosse realmente fraca por não buscar, por buscar uma ajuda. Assim, para quebrar, realmente um plus a mais para quebrar esses estereótipos aí dentro também da comunidade, sim. Isso vai falar com a nossa próxima pergunta, né? Que muitas pessoas, elas encontram na fé uma grande força emocional. E, às vezes, o sofrimento, né, como você mesmo mencionou, acaba sendo engolido, acaba sendo silenciado. Como você vê e como você trabalha a integração da saúde espiritual, se eu posso usar esse termo, com a saúde mental? O que muito se pensa, então, é como se a psicologia fosse... elas se integram, elas se completam. Não tem como eu falar de um ser humano e anular a espiritualidade dessa pessoa. Sim. É como se, assim... E tem uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Então, vamos supor que nessa garrafa aqui, se a gente for falar sobre religiosidade, a gente está falando da garrafa. Quando a gente fala da espiritualidade, a gente está falando da água. Né, do conteúdo ali dentro. E a religiosidade, a gente está falando de dogmas, de doutrinas, né, uma coisa mais comportamental. A espiritualidade, a gente está falando de um contexto mais emocional, de um contexto mais complexo, que transcende o ser humano. Então, não tem como a gente falar de um ser humano sem a espiritualidade, sem a fé dessa pessoa. É como a gente estivesse anulando os princípios, os valores dela. E são os valores que regem a pessoa. Então, vamos pensar em caráter. O que constitui ali um caráter? Os valores, os princípios, as virtudes. Sim. Isso está muito embutido na religião, na espiritualidade. Então, está muito embutido. Agora, se a gente anular isso, se você segue a tua religião, né, cada um com a tua crença, você vai seguir conforme os teus princípios. Sim. Então, como que eu vou anular isso? Isso é impossível, né? Isso não se faz. Então, assim, por isso que eu preciso entender muito, né, a crença dessa pessoa para ajudar ela nesse contexto. Porque pode vir muita culpa que está indo contra os seus princípios, se culpar demais, gerar uma ansiedade muito grande, ou uma depressão por tanta culpa, enfim, N coisas ali, por estar indo contra os valores dela. Então, não, peraí, isso não faz sentido. Então, elas se complementam, é ela que vai trazer um trajeto ali para aquela pessoa. A psicologia, né, ela vai ajudar com técnicas. A religião, a espiritualidade vai ajudar com a estrutura, com a base dessa pessoa, com o contexto emocional, com o acolhimento, com a esperança, a fé de acreditar. Sem a fé você não tem esperança, sem esperança você não vê... Não tem propósito, né? Não tem propósito de vida, exatamente. Mas assim como, provavelmente, no processo terapêutico, você também tem essas ferramentas que não está, infelizmente, a maioria delas, obviamente, não está em livros religiosos, né? Então você também precisa de algumas ferramentas, né? Não está tudo necessariamente no livro, na escritura religiosa. Não, tem algumas coisas do mundo, né, que a gente precisa resolver com outras ferramentas. E elas não são anuláveis entre si, né? Eu estou pensando nisso porque eu fiquei um pouco entristecido, na verdade, com o relato seu que alguns líderes religiosos chegaram a falar contra, né? Eu não consigo compreender muito bem essa situação. Mas, enfim, espero que tenha passado. Eu espero que você não tenha ouvido. Né? Eu acho que não ouviu, porque afinal você está aqui. Não, né? Depois, não. Porque, assim, uma coisa que eu passei, assim, foi ver pessoas criticando
nesse momento que foi difícil. Mas essas mesmas pessoas depois estavam aplaudindo. Sim, Então, assim, na verdade, é uma falta de conhecimento mesmo sobre a área. É uma falta de conhecimento, é um estigma que carregava mesmo. E a gente eu percebi que eu fui quebrando ali algumas coisas que, olha, não é bem por aí, tá tudo bem. Virei psicóloga, mas eu não reneguei minha religião. Perfeito, Né? Eu acho exatamente. eu acho Não, que meus isso foi princípios a continuam os principal. mesmos, tá Exato. tudo bem. Então, né, acho que para qualquer área da saúde como um todo, dependendo de como tá a sua base espiritual, ela pode balançar. Sim. Agora, quando essa base é mais sólida, solidificada, né, não é isso ou aquilo que vai balançar. Não é. Então, eu acredito muito nisso. Não é a questão da psicologia, ou seja lá que área que for, que é o que vai balançar. É o quanto a sua solidificação, sua base é sólida ou não. Sim, com certeza. E assim, saúde mental e espiritual, como você estava falando, assim, são duas variáveis muito importantes para a saúde como um todo, né? Eu li um livro recentemente que, assim, me impactou bastante, chama Você Aguenta Ser Feliz, é do Arthur Guerra, um psiquiatra. E ele fala muito sobre várias questões que são importantes, né, para um ser humano ter uma vida plena de felicidade. Então ele fala de esporte, atividade física, fala da saúde mental, fala da espiritualidade. Então assim, você não consegue simplesmente escolher um aspecto da sua vida para poder investir e achar que aquilo ali vai resolver todos os seus problemas. Da mesma forma que se você investir todos os seus problemas só na religião, você talvez não encontre a felicidade e o conforto que você espera, né? A gente precisa saber equilibrar todos os nossos pratinhos ali para poder ter uma vida plena e feliz. Então, quando você aceita isso, né? Inclusive, inclui a saúde mental como algo que precisa ser cuidado e regado diariamente, principalmente hoje, né, nessa sociedade que a gente vive, que acho que a saúde mental está em pauta porque a gente está adoecendo mais por tudo ao que a gente está exposto, né, rede social, esse mundo acelerado. Então, assim, hoje eu acho que eu fico feliz que praticamente todas as pessoas que eu conheço, assim, do meu ciclo próximo fazem terapia, né, e falam sobre isso e é ok você falar. Eu lembro que há uns anos atrás eu cheguei a ter umas questões de saúde mental e tudo mais, e era vergonhoso falar, ai, vou na terapia. Hoje em dia eu falo, olha, eu não posso, eu tenho terapia. E é algo normal. E as pessoas falam, ai, que bom que você está fazendo terapia. Exato. Então, hoje o olhar é diferente, a gente fica muito feliz porque faz parte, assim, não é que você não terá problemas, né, ou tristezas ou dificuldades, é que você vai saber lidar melhor com elas, né? Perfeito. Isso. E o que mais a gente tem aqui para conversar? Vamos lá. Muito um ponto importante, falando da religião, né, que a gente estava conversando. Às vezes, em religiões que têm uma comunidade muito presente, né, eventualmente a relação com a família também é um pouco complexa, né, essa da família estar presente, e impor algumas questões ligadas ou não à religião. Então, você acha que essa relação familiar, principalmente na comunidade árabe, pode ser um pouco mais conturbada? Como que vocês costumam lidar com isso? Eu não acredito que seja em relação à comunidade árabe em específico, mas tem uma demanda geral na dificuldade nas relações familiares, sim. Então, assim, a pessoa que hoje, assim, muitos pais, e isso eu acredito que seja geral. Dentro da comunidade árabe, eu vejo, assim, que se tem uma tradição de como seguir. Não tem a ver, é uma questão cultural. Cultural e não Não é uma familiar. questão religiosa, né? Não, mas é uma questão cultural. E que muitas pessoas acabam falhando em alguns momentos, assim como qualquer outra religião, né? Qualquer outra questão social ali, de qualquer sociedade, comunidade. Porque hoje, se você... os pais que sofreram muito ali numa infância, eu não vou querer que meu filho passe por isso. Então, acabam trazendo uma educação mais frouxa para esses filhos. Uma questão a questão educacional e emocional frouxa mesmo. E aí, do 8 para 80. Então, assim, os extremos são sempre muito ruins. Qualquer extremo. Até ser bonzinho demais é ruim, ser arrogante demais é ruim, os extremos são bem ruins. É sempre o equilíbrio. Então, se eu, por exemplo, pego o meu filho e tiro a responsabilidade de culpa dele, quebrou um brinquedo, não, filho, mas fica tranquilo. Fala para o amiguinho, não fez nada não. Então você tira a responsabilidade dele sempre. O que ele entende? A terceirizar a responsabilidade. É um adulto que não se responsabiliza pelos seus atos. Então é uma criança que cresce um adulto mais egocêntrico, sem consequências
né, do comportamental. Uhum. Agora, quando você também é rígido demais, controlador demais, beirando ali algo patológico, vou até trazer casos aqui, por exemplo, né, de pessoas que são transtornos e tudo mais, né, que tem muito caso, né, até dentro da nossa comunidade tem casos assim, né, eu tô falando de casos que não são muçulmanos, né, não é da comunidade, mas é algo que existe ali geral. Uhum. Por exemplo, caso de uma paciente que eu tinha, quando ela era criança, a mãe, uma punição, nem lembro o que era a punição, mas por que a punição, mas deitava ela no chão, ela subiu em cima da criança, ela pôs um pé no peito dela e o outro pé no pescoço. Ficou ali um tempo e depois soltava. À noite, várias vezes ela dormindo, ela acordava com a mãe fazendo isso, à noite ela falava para essa filha abaixar as calças, que ela queria ver as genitálias dela ali, para ver se tinha algum bichinho. Estava fuçando ali. Quando ela cresce, a mãe nesse caso é uma coisa patológica mesmo. Sim, com Né? certeza. A mãe, a gente percebeu juntas ali que provavelmente essa mãe tinha um transtorno de personalidade narcisista, e tem vários graus aí de narcisismo, mas essa mãe, ela cresce humilhando essa filha. Assim, a palavra mais leve ali era prostituta. Para essa filha, era humilhação absurdas ali que aconteciam. Ela cresceu, a mãe passava a mão nas genitálias dela, assim, ela andando, adulta já. E aí essa filha, que foi tão controlada a ponto de perder qualquer tipo de referência, de ter amigos, de contato zero social, porque essa mãe era tão controladora, porque para manter no controle, ela não deixava ela interagir com ninguém. Ela até chegou a perguntar, Mira, é normal uma mãe fazer isso, passar a mão nas genitálias ali? Falei, não é Ela normal. não tinha parâmetro, né? Ela não Perdeu tinha. Ela tinha como mensurar as coisas. E aí, ela falou, porque ela faz isso? Eu falei, você já falou sobre desconforto? Já. E ela falava que era gostoso, que era uma forma de carinho. Tá. E ela acreditava, já que ela, né, é mãe, Uhum. É a referência, é né? a referência que ela tem de certo e de errado. Outra filha, né, atendi uma paciente que ela desenvolveu transtorno de personalidade borderline porque o pai era psicopata. Cresceu com um vô que era narcisista. Desenvolveu ali um transtorno de personalidade ali disfuncional para ela. Tem muitos casos ali. Então, eu acho que a hereditariedade, ela não vem por conta da genética em si, né? Mas ela Do vem da ambiente. transmissão ou da resposta a esses transtornos, infelizmente, dos nossos genitores ou dos nossos cuidadores, né? Tem uma questão Então, de uma predisposição genética. sim, sem Tem dúvida. predisposição, Uhum. mas não é necessariamente que vai ser desenvolvido. Vai depender muito do Exato, do meio. ambiente, Sim, Exato. exatamente. meio que ela foi criada e tudo mais para isso ser Essa mãe que você citou, ela tinha pelo menos 2 distúrbios aí muito, muito evidentes, né? Se a graves. filha, né, ou se a pessoa que ela cuida não sair com pelo menos um, poxa, é uma vencedora, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é isso que acontece, né? Alguma coisa transmite, enfim. E aí, assim, esses extremos, eles são muito disfuncionais. Sim. As relações, das primeiras relações que os filhos têm é de pai e Os mãe, pais. dos cuidadores. Agora, imagina se essa relação é uma relação disfuncional. O que esse filho entende? E aí os ciclos, os padrões vão se repetindo. Por quê? Sim. Porque é a referência que ela tem, é familiar. Mesmo ela não gostando, é familiar, acaba sendo atraída por perfis ali que acabam sendo até disfuncionais e atrapalham muitas relações. É uma série de coisas ali que, se você também não percebe, não se conscientiza disso, você vai repetindo esses ciclos, esses padrões ali para as outras gerações. Agora você trouxe esses exemplos como extremos, né? Sim. E a gente sabe que, graças a Deus, não estamos, em maioria, nos extremos. Uhum. Mas tem muita gente que tem pequenos transtornos, né? Pequenos transtornos de personalidade. E eu queria que você, sei que uma das suas áreas de atuação é com um transtorno de personalidade narcisista, explicasse pra gente em palavras leigas como é que funciona, se tem alguma classificação, se é algum extremo ou não, e como são essas pessoas, quando ficar atento. Até porque tá um pouco na moda, né, esse termo narcisista. A gente tem ouvido falar muito. Pois é. Então, é até bom a gente saber o que realmente é uma pessoa narcisista e o que pode ser só uma pessoa ruim, né? Uma pessoa que não é narcisista. Vamos entender então assim. Primeiro, o que é um transtorno de personalidade? Personalidade é o jeitinho de ser da pessoa. O jeito de agir, o jeito de pensar, o jeito de pensar, de se comportar, enfim. É o jeitinho da pessoa. E o jeito da pessoa é o jeito da pessoa. A gente não muda a essência de cada um. Eu vou falar pra vocês ali, vocês vão começar a ser ruins e arrogantes a partir de agora. Cara, não faz parte do jeito de vocês, não vão ser. Então, a personalidade é o jeito de ser. Uhum. Quando essa personalidade traz prejuízo pra mim,
E para as pessoas que convivem comigo, a gente está falando de um possível transtorno de personalidade. Tem vários transtornos de personalidade. O narcisista, dentro do narcisismo, a gente consegue também, tem categorias ali, tem alguns tipos de narcisismo. E como eu sei que é narcisismo ou não, a gente pode cair nesse erro de banalizar qualquer coisa, é narcisista. E não, então, assim, primeiro, que uma personalidade, um transtorno de personalidade, ele tem que ser consistente, frequente. Precisa ter uma constância, o jeito de ser, assim, esses primeiros sintomas, eles vão aparecer no começo da fase adulta. E aí, isso persiste. Então, se não tem uma constância, uma frequência, então, é algo pontual. Opa, então peraí, algo pontual, a gente está falando de personalidade, a gente está falando de uma questão pontual. Assim, se há uma persistência, uma constância, a gente está falando do jeito de ser da pessoa mesmo. Agora, falando aí dentro desse mundo do narcisismo, você tem critérios para isso. Não é um conjunto de coisas, porque tem coisas que são parecidas em outros transtornos, mas que não configuram ali. Enfim, é um conjunto de coisas. Então, o narcisista, ele é explorador, ele é manipulador, ele explora para aquilo que convém para ele. Carece muito de empatia, de culpa, de remorso. É uma pessoa mais egocêntrica, precisa de muita admiração o tempo todo, precisa de atenção. É uma pessoa que tem inveja do outro, ou acredita que os outros têm inveja dele. A felicidade do outro incomoda, então eu vou fazer intrigas de alguma forma eu vou estragar aqui aquele momento. Então, assim, tem um conjunto de critérios que vão denominar esse transtorno de personalidade narcisista. Desculpa, Amira, só te interrompendo um pouquinho. Não ficou muito claro para mim se a constância ela é um atenuante ou se a constância não, ela é um agravante. Então, se eu tenho essa personalidade constantemente, isso muito provavelmente me leva a um diagnóstico ou não? Esse é meu jeitinho, entendeu? Só pra gente tentar Isso leva a um diagnóstico. Por quê? Porque isso é prejudicial. Tá prejudicando outras pessoas e a si mesmo. Então, se é uma pessoa que tem esse perfil, eu não posso normalizar. Certo. Não tem como normalizar. E essas pessoas, como se acham perfeitas ali, quem precisa de tratamento é o outro, eu não me responsabilizo pelos meus atos, eu terceirizo a culpa, eu tenho um padrão de superioridade, você vai pegar fila no banco, eu vou pegar, jamais pega vocês, meros mortais, eu não. Então, assim, precisa de um tratamento especial, ele acredita que precisa disso. Então, a pessoa que invalida muito o outro, é o jeito de ser e sempre foi assim. Imagino que trazer esse paciente para o consultório também deve ser um desafio, né? Total. A porcentagem é mínima. Assim, é muito difícil, porque se a pessoa vem, ela vem por alguma questão ali de depressão, de ansiedade, não pelo meu jeito de ser, não porque as relações estão disfuncionais. E é difícil aderir, porque se essa pessoa entra no consultório e ela começa a perceber, quando você saca, porque primeiro ela vai fazer um personagem ali, né? Porque eu vou mostrar só aquilo que eu quero. Então precisa de um bom tempo ali para você entender se a pessoa está mentindo, está camuflando, está manipulando. E aí precisa de um tempo ali para isso, conhecer o perfil da pessoa. Quando a psicóloga ali percebe, vai conduzindo, a maioria sai fora. Fui descoberto, né? É muito difícil. Então, assim, tem uma porcentagem de algum tipo de personalidade, desse combo aí de personalidade narcisista, vulnerável, geralmente é o que mais procura. Não vai procurar pelo jeito de ser. Vai procurar porque todo mundo se afastou, porque as relações estão ruins, porque entrou uma depressão, enfim. Mas é difícil a aderência, sim. Tanto é que, assim, tem especialistas aí no narcisismo, pessoas que já estão há um bom tempo dentro dessa área lá nos Estados Unidos e tudo mais, fizeram alguns estudos, pesquisas, entrevistas com pessoas assim, eles falam que, assim, é muito difícil, depois de 5 anos de tratamento, ainda estão em tratamento, ainda é difícil. Esse negócio é de amor próprio, esse negócio é de empatia. É difícil perceberem, porque esse é o meu jeito de ser, como é que eu vou perceber? Se eu tô certo, como é que eu vou perceber que tá errado? Então é difícil. Então, assim, os extremos são ruins. Mas, ó, a gente tá falando de algo aqui patológico. Agora, imagina se eu tenho 0. 0 é aquele bonzinho ao extremo. Esse também precisa ser cuidado. Por quê? É uma pessoa que vai se anular. Então, assim, o ideal, por isso que a gente tem que falar de traços narcisistas. Então, existe a patologia, o transtorno, e existem traços narcisistas. Então, assim, em algum momento da vida, você vai voltar mais para si, vai ser mais egocêntrico, vai acabar querendo desagradar o outro, às vezes sendo arrogante ali, uma coisa pontual. Mas você continua tendo empatia, você continua tendo culpa, né? Você consegue administrar de alguma forma o seu jeito de ser, é funcional. Mas pontualmente, eventualmente, você exerce esses traços por um autocuidado. Isso é benéfico.
Lembra, qualquer extremo é prejudicial. Exatamente. O equilíbrio. Sim. E é interessante você falou, né, do narcisista e do bonzinho ao extremo. E, Uhum. eventualmente, eles podem se encontrar e talvez até em uma relação, né? Perfeito. Então, acho que talvez muitas dessas relações, e principalmente uma relação abusiva, deve ser muito complexo você tirar os dois desse cenário. Porque o narcisista não enxerga que ele tá errado fazendo algo prejudicial. E o bonzinho provavelmente acha que a culpa é dele, né? O controlador precisa de alguém que é controlado. Sim. Senão não encaixa, não dá match, né? Mas sempre quando aquela coisa dos opostos se atraem, Uhum. balela total. Quanto mais parecidos, melhor, porque senão vai ser disfuncional, vai ser prejudicial, vai ser abusivo. É alguém querendo controlar, alguém se doando demais. Então, assim, a pessoa que se doa demais, entrega 80, recebe 20, recebe migalha, entrega um banquete. Então, é completamente disfuncional. Agora, imagina um casal assim, e os filhos crescendo dentro desse Nesse ambiente. cenário. A referência que tem. Eu consigo compreender que é disfuncional, né? Mas eu, infelizmente, preciso notar que existe na nossa sociedade como um todo casais exatamente que são o controlador e o controlado e que perduram até hoje. Tem filhos, né? E isso a gente não é que é uma ou outra, a gente vê aos montes. Talvez isso seja alguma dica que esse relacionamento pode ser um relacionamento abusivo ou não. Não tem como se relacionar com alguém que tem transtorno de personalidade narcisista e ele não ser abusivo. Não existe. Não tem essa possibilidade. É que eu acho que o Vai ser abuso uma vem em relação abusiva. diversas Uhum. formas, não necessariamente abuso físico, né? Que a Sim. gente às vezes Perfeito. esquece que existem pequenos abusos, né? Um abuso de controle, o abuso de abuso financeiro, que a gente discute muito, né, principalmente em relação à mulher, uma limitação de liberdade, um cerceamento. Então, às vezes é que, como mulher, né, a gente às vezes começa a normalizar certos tipos de abuso, porque socialmente é aceitável, é normal, mas não deixa de ser abuso, né? Exato. Demonstrações de poder, né? Sejam nas áreas que Exato. forem, física, verbal, Então, não financeira. necessariamente essa Perfeito. pessoa nesse relacionamento 20-80 que você trouxe, né, que eventualmente estão juntas até hoje, não necessariamente ela sofre um abuso físico, Uhum. né, que talvez para ela um abuso físico fosse o auge ali do intolerável, mas ela tolera talvez, né, não vamos colocar como lei, né, mas talvez ela tolere pequenos abusos ao longo da vida inteira que ela nem se deu conta de que era um abuso. Exatamente. Porque o abuso ele não acontece de forma repentina. É muito velado. Sim. Aquela pessoa parece como um príncipe encantado, como uma princesa, rainha, e é tudo muito lindo e maravilhoso. O problema é quando, com o tempo ali, nas pequenas diminuições, nas invalidações, aos poucos ali. E aí, quando você vê, você já tá nessa teia. É difícil. É muito difícil ela perceber. Quando percebe, já adoeceu. Porque é tanto tempo ali, que aí para ela perceber que tá o carro que realmente não dá, tá insustentável, é porque muita coisa já aconteceu. E muitas pessoas confundem, por exemplo, violência doméstica. Não necessariamente é uma violência física, pode ser uma violência moral, psicológica, Patrimonial. virtual, né, de um controle financeiro ali, tanta coisa. Mas as pessoas relacionam muito, mas ele não me Não me bate. bate, exato. E aí ficam presas a isso. Porque pelo menos ele não me Pelo bate. menos, exatamente. E aí é uma coisa assim muito velada e por isso que a pessoa não percebe tanto. Mas é bem isso que vocês falaram. Dentro da nossa comunidade, infelizmente tem muito. Não vou falar só dentro da nossa comunidade, de jeito nenhum. Sim. Mas tem por quê? Justamente por essa cultura patriarcal machista. Sim. E No Brasil, aí, no Brasil. no né? Brasil como um todo. E aí, assim, eu vejo, né, tem consultório dentro da nossa comunidade, eu percebo assim que muitas meninas, elas são preparadas para casar, para se anular, para agradar. Uhum. Então, é para agradar. E aí, se tem alguém para agradar, e o filho é filho homem, é um filho que pode, é um filho que tem poder. Então, assim, é como se houvesse a autorização implícita para que ele tivesse muito poder e ela se anulando. Sim. Quando você cresce num ambiente assim, a tendência futuramente é que você vai seguir vai ser familiar para você, porque é isso que você aprendeu, então vai ser familiar de alguma forma. E aí acabam acontecendo essas relações disfuncionais. Mas assim, não é óbvio que talvez pela questão religiosa tenha um peso maior e talvez uma frequência maior, né? Mas acho que no Brasil como um todo, né? Como um todo, tanto Uma é vez- que aqui no Brasil o que mais tem ali leis, tem Sim. delegacia da mulher e tudo mais, não é à toa. E é uma realidade, né? Porque apesar de tudo isso, da gente estar discutindo muito essa questão de violências, né, contra a mulher, e a gente ter ganhado muito, muito campo nisso daí, mas ainda assim, todo dia você abre a página de notícia, tem uma notícia de alguma mulher que foi morta ou agredida.
vida. Então ainda precisa melhorar muito, né? Eu acho que, voltando lá ao início da nossa conversa, o estudo, né, a quebra de barreiras, principalmente pra gente como mulher, né, é muito importante, porque uma vez que você tem conhecimento, que você tem acesso, que você tem liberdade financeira, não que você está protegida, porque a gente sabe que mulheres também bem formadas, com dinheiro, né, com acesso, também passam por isso, mas a chance diminui e a sua saída é um pouco mais fácil, né? Exatamente. Então, sempre estimular, eu sempre gosto de ser inspiração para essa geração mais nova de estudar, não que o casamento ou que as relações não sejam importantes, porque são também, mas uma vez que você tem conhecimento, você tem uma capacidade de escolher melhor, né, com quem você vai se Exato. relacionar. Se Então, você isso é tem muito importante. consciência, você acaba sendo mais assertivo. Sim, E construir E uma, claro, relação, uma homens. relação saudável. Né? Exato. E sim, tem homens que passam por isso também. A gente fala muito das Sim. mulheres, mas tem homens que passam por isso também, né? Dentro da comunidade, fora da comunidade. Tem assim, Sim. no Brasil tem de tudo, né, gente? Tem de tudo. Ser humano, a É que é gente. menos verbalizado, porque ainda é Exato. uma vergonha por conta do papel do homem, né? Então, acho que os homens que passam por isso ainda passam duas vezes, porque dificilmente procuram ajuda, né? É. Mulheres dificilmente já procuram ajuda, né? Exato. Homens Imagine homem. ainda menos. É muito Ainda menos. difícil. É, muito complicado. Bom, e pra gente finalizar a nossa conversa, essa conversa que tá maravilhosa, né? O que você deixaria, assim, de mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, em relação à importância da saúde mental? Qual seria uma sementinha, assim, que você acha que vale plantar? Eu acho que a sementinha que vale plantar é a sementinha da coragem. Porque a coragem não é a isenção de medo. Coragem é o pequeno passo que você dá, mesmo tremendo de medo. Coragem é você não se calar para poder caber. Coragem é você não se anular para poder agradar. É você dizer não quando a tua mente está querendo dizer sim para agradar. Então, assim, eu acho que a coragem, sem a coragem, a saúde mental não vai. Porque a saúde, para você conseguir uma saúde mental, uma boa saúde, você vai precisar ultrapassar certas barreiras onde vão ter muitos medos, vão ter muitas renúncias. E para isso precisa ter coragem. Precisa ter coragem para você saber se enxergar e saber que você é um ser imperfeito. E sem a coragem, a gente fica estagnado. A gente não sai da zona de conforto. A gente não avança. Os medos tomam conta, a insegurança. Então, sem a coragem, você não consegue a saúde mental. Então, a sementinha que eu quero plantar aqui é que, às vezes, a coragem é aquele sussurro que está na tua mente, falando para você, vai, continua, mas por você. Então, é isso que eu quero deixar de mensagem. Muito Uma bom. mensagem linda. Ele vai, se der medo, vai com medo Vai com medo mesmo. mesmo, dá a mão para ele e vai embora. Mas eu achei curioso também acrescentar que a coragem, precisa de coragem para você assumir que também tem falhas, né? Então, sim, eu sou falho nesse quesito, então eu também preciso de coragem para enxergar isso e também eu preciso de coragem para procurar uma ajuda, né? E a coragem é procurar ajuda, é saber que você é um ser humano imperfeito. Sim. Com as suas dificuldades, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas habilidades, mas que é imperfeito. Então, pedir ajuda exige muita coragem. Porque a gente vive numa sociedade que pede para ser forte o tempo todo. Sim. Você não precisa ser fortaleza o tempo todo. Então, você precisa sentir, se escutar, se acolher. Precisa de coragem. Sim. Então, acho que a coragem é a sementinha que eu realmente gostaria de plantar para conseguir trilhar aí uma boa jornada de saúde É mental. uma mensagem muito bonita. Que bom. Muito obrigada, Mira, foi ótimo. Obrigada pela sua presença. Obrigada a quem está nos assistindo também. Espero que tenha sido uma conversa proveitosa para todos. Também espero, agradeço muito pelo convite, espero ter agregado aí conhecimento para todos. Sem dúvida, agregou bastante, seja sempre bem-vinda. E obrigado pela coragem também de topar nosso projeto pioneiro, né? E espero que você venha mais vezes também, né? A conversa foi super prazerosa, foi super elucidativa e é uma delícia a gente conversar sobre assuntos importantes e com quem entende, né? Que é bastante importante também. Bom, bem-vinda. Obrigada.